quantitativa. Discreto é basicamente aquilo que você conta. Aquele experimento de capulhos de algodão, ele contava quantos capulhos tinham. Era uma resposta discreta. O experimento da germinação, eu falava, em cada bandeja com 50, tantas germinaram. Eu perguntei para vocês quantos irmãos vocês têm no questionário, vocês falaram quantos irmãos, é uma variável discreta. Quantos artigos publicados, também uma variável discreta. Tá certo? Agora, quando eu perguntei para vocês o peso de vocês, ela é uma variável contínua. Falar, mas meu peso é 64, é um número inteiro? Não. Ele foi medido como 64. Você não pesa 64, você pesa alguma coisa entre 63,5 e 64,5, porque aí está ligado com a precisão. Então, o que define ela ser quantitativa, contínua, não é como ela foi registrada, mas é o sentido físico da variável. Ela poderia ter valores na escala dos reais, tá certo? Então, relacionando com a matemática, quando eu falo de variáveis discretas, eu penso no conjunto dos números naturais. Quando eu falo em variáveis contínuas, ou dos números inteiros, né? E contínuos eu falo no conjunto dos reais. Beleza? Tudo bem? Então, esse é o roteiro. Deixa eu ver o próximo PDF, o próximo slide. Isso. Então, agora, esse arquivo aqui deveria estar nesse link, mas por causa da rede não está, mas a gente trouxe ele naquele navegador, Pedro, por favor. Numa das abas ali, isso, na primeira aba, isso. Não, a segunda ali, perdão. Esse é o questionário. Então, eu deixei aí para vocês o questionário que vocês responderam e ele gerou uma enorme tabela. Essa tabela, a forma como ela está sendo mostrada aqui, são os 6 primeiros dados da tabela. Ela deveria ir para a esquerda o tempo inteiro, mas por falta de espaço, ela está quebrada em 4 pedaços. Mas, na verdade, ela tem um monte de linhas aqui, 300 e tantas pessoas que preencheram o questionário, e um monte de colunas. Cada conjunto de 4, cada conjunto desse aqui, na verdade, viria aqui na frente, tá? Computacionalmente, ele está representado assim. Se fosse uma planilha do Excel, estava representado assim. Tá? Ele só está sendo mostrado aqui porque tem limitação de tamanho da tela. Então, esse é um extrato, dá uma olhadinha nos dados. Vamos ver o que nós fizemos de análise univariada aqui, e aí eu vou fazer um monte de comentários adicionais. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é uma tabela. Então, se eu pegar uma variável, qual curso que está fazendo, mestrado ou doutorado, nós tivemos que 143 pessoas estão no doutorado, que corresponde a 40 e tantos por cento ali, 46, aproximadamente 49 no mestrado, e aproximadamente 4% em outros cursos que não são mestrado e nem doutorado. Então, eu posso expressar em frequências absolutas ou relativas. E aí você tem que pensar qual que faz sentido. Tem situações onde é melhor expressar em uma, situações melhor expressar em outra, situações melhor expressar os dois. Cabe ao usuário pensar o que eu quero falar. Eu quero falar na quantidade ou eu quero falar na proporção? Em certos contextos, a quantidade é mais importante. Em outros contextos, a proporção é mais importante. Depende do que eu preciso, né? Por exemplo, que tipo de atendimento um hospital precisa ter em termos de especialidade? Ele precisa da quantidade para saber quantos médicos, enfermeiras e o pessoal aloca. Ele precisa da proporção para dimensionar os serviços, mas nesse caso a quantidade talvez absoluta vai ser mais importante. Então, é um pouco contextual a definição. A gente pode fazer um ou outro. Abre o code ali para a gente só mais uma vez. Então, ali tem como que eu fiz isso aí, ó. Então, eu peguei o questionário, fiz uma tabela na variável grau. Mestrado ou doutorado é uma variável que o Hector chamou de grau. Então, eu mandei ele ir lá no grau e ele contou para mim. Não fui eu que contei, né? Ele contou, tem 140 e tantos. Os programas fazem. Os programas de interface gráfica, como eu disse já anteriormente, eles vão fazer isso internamente. E aí, na segunda linha, eu gerei a proporção. Então, eu tenho aquele comando prop.table, aqui, que ele faz a mesma coisa que o anterior, só que transforma em porcentagem, né? E esse último comando é só para exibir aqui na página HTML. Ele só é necessário porque eu estou exibindo aqui. Estou usando o Pander, não estou usando o Cable. Cable ficou feio.
Aí é só para exibir. E aí tem um gráfico mais abaixo, que é a expressão visual dessa tabela. De novo, dependendo do texto, você pode optar pelo gráfico ou pela tabela. Depende um pouco do estilo de texto que você está escrevendo. Textos de divulgação mais informais tendem a usar mais gráficos. Uma revista, uma nota técnica, um site, uma coisa assim. Textos técnicos científicos, às vezes a quantidade de gráficos é até limitada. Tem revista que até limita o número de gráficos que você pode fazer por artigo. Em geral, se evita uma poluição muito grande de gráfico. Então, às vezes, preferem que você expresse as coisas em tabelas. Mas eles traduzem a mesma mensagem. Nisso aí eu posso fazer uma medida. Por exemplo, volta a tabela um pouquinho para a gente. Aí, assim que ele mostra os dois. Existe uma das classes ali que é a classe mais frequente, né? É a classe do mestrado. A maioria dos respondentes do questionário são do mestrado. Então, esse é o conceito que em estatística a gente chama de moda. A moda é aquele valor da variável que ocorre com a maior frequência. E é tudo que eu posso fazer. Eu não vou calcular a média disso aí, né? Não vou calcular medidas que são específicas para variáveis quantitativas, mas a moda eu posso calcular. Vamos mais para cima. Local que cursou a graduação, é uma coisa análoga, não tem muita coisa. Mas aí eu trouxe essa frase, eu não vou chatear vocês em lê-la com detalhe, mas é a função no código R que produz aqueles gráficos de círculo, ela tem um comentário dizendo que esses gráficos de setores, ou pizza, como alguns gostam de chamar, não devem ser usados. Não são adequados. Então, isso é uma controvérsia no meio científico, mas algumas pessoas aqui conversaram comigo e eles vão até ter interesse na última frase ali. Ó. Essa declaração é baseada em investigações empíricas de Cleveland e McGill, de psicologistas, de pessoas que estudam a percepção, forma das pessoas perceberem a informação. Então, há quem defenda o ponto de vista que não é a melhor forma. Cognitivamente, o gráfico de pizza é questionável. Né? Então, eu sei que isso vai ser surpresa para muitos de vocês, porque a gente vê esses gráficos em todos os lados, né? Eles são bastante onipresentes. Mas eles fazem coisas do tipo assim, eles mostram o gráfico sem colocar as quantidades e pedem para as pessoas estimarem as quantidades que tem em cada setor. E as pessoas estimam mal essa quantidade. Basicamente é isso. Então, mostrando que o gráfico não cumpre bem o seu papel e as pessoas estimam melhor, por exemplo, numa barra. É mais fácil para mim eu ver uma barra o dobro da outra do que uma área de um setor ser maior, ser o dobro da área de outro setor. Percebe? É a questão da cognição. Então, fica essa reflexão aí. Tem mais uma variável aqui também, ó, qualitativa nominal, que é o setor de onde vocês estão vindo. Nem todos, isso aí foi a versão do questionário, vocês responderam até o primeiro dia de aula, então alguns responderam depois, os números podem não ser mais atualizados, mas eu diria que o setor de ciências biológicas é o setor modal. É o que colocou mais alunos, pelo menos entre os respondentes do questionário. Depois vieram agrárias e exatas, são os 3 setores com maior participação no curso. Depois a gente vem ciências da terra e humanas e saúde, num terceiro grupo, e tecnologia, e aí depois os outros setores, com a quantidade de pessoas em cada um dos setores. Né? Legal, uma pessoa da educação, pessoal da jurídicas, que é muito legal ter no curso, as pessoas que estão remotas, né? Palotina, litoral. Então, essa é a tabela, e ali em termos de proporção. Então, vejam, nessa tabela, me interessa mais os números absolutos do que relativos. Eu olhei mais quando eu fui interpretar os absolutos. Então, vamos mais para frente. Está ali o gráfico, vocês podem ver como vocês podem colorir, mudar as cores. A escolha de cores é culpa do Hector, não tem nada a ver com isso. Tudo que está bom no material é por minha causa, tudo que está ruim é por causa dele, tá certo? Essa é a função do monitor, é isso, Hector? Tudo que está automático é por minha causa também. Tá bom. Tá ótimo. Não, mas isso aqui o Hector tem ajudado bastante, agora o Pedro está ajudando ele, né? Está contribuindo bastante aí com o curso. Vamos lá. Aí a gente passa para a discreta. Uma das discretas que tem no material é o número de artigos publicados. A gente teve de 0 até 60. Para nossa satisfação, existem alguns colegas professores da UFPR que estão
seguindo esse curso. Então, provavelmente, aqueles de números mais elevados ali são colegas professores ou estudantes de pós-graduação, de pós-doutorado, pessoas que estão, né, com a carreira há mais tempo para ter tido tempo de publicar tudo isso, né? Então, legal ter essas pessoas aí no curso. E aí, eu posso fazer algo que eu não fazia antes, que eu coloquei aqui, ó, descrição dos artigos publicados. E aí tem um monte de número com um monte de palavrinha em inglês aí, que uma boa parte deles vocês devem conhecer e outras não. Mas o fato é que uma vez que a minha variável seja quantitativa, eu posso ter números que resumem os números. Tá joia? Então, se eu calcular a média, é lógico que é um número que resume o número. A média do número de artigos publicados nos participantes do grupo é de 2,69 artigos por participante. Se ela representa bem ou mal o número, o grupo é uma boa discussão. Existe um conceito alternativo à média, que é o conceito de mediana. Então, a média, eu somo o número de artigos de todo mundo e divido pelo número de pessoas, todo mundo sabe calcular a média aritmética. A mediana é assim, eu ordeno e pego o número que está no meio. Então, eu tenho 300 e tantas pessoas, cada uma forneceu um número. Eu ordeno esses números e vejo o número que está exatamente no meio. E a mediana dá 1. Muito diferente da média. Tá certo? A média é mais do que o dobro da mediana. É 2,5 vezes a mediana, aproximadamente. O que isso representa? Então, há situações onde a média e a mediana são parecidas, há situações que elas são muito díspares. E nós temos que ter clareza, porque se eu estou lá com meus dados de altura de plantas, de respostas num questionário, de número de likes que um determinado vídeo tem, seja lá qual for a sua análise de dados, e você calcula a média e dá muito diferente mediana, tem uma história por trás disso. Então vamos voltar no PDF um minutinho, por favor? Vamos passar mais um aí. Mais um ainda, depois eu falo desse aí. Então, para que servem as medidas? O anterior, por favor. O anterior. Quando... Ops. Mais um para frente. Aí, tá. Quando eu vejo um monte de números de uma variável, eu penso basicamente essas coisas aqui, ó. Eu não, né? Todos nós. Vamos dar um exemplo claro e fácil de entender. Suponha que eu peça para todo mundo ficar de pé porque eu quero dar uma olhada na altura da turma. O que eu vou bater o olho e vou ver? Eu vou ver mais ou menos por onde anda a altura de vocês. Por exemplo, vocês são indivíduos adultos, então vocês vão ter uma altura, sei lá, ali no 1,60 m e tantos, 1,70 m, alguns mais altos, mas vai ser na casa do 1,70 m. Se eu fizesse isso numa escola primária de crianças de 5, 6 anos, eu teria outro referencial de altura, tudo bem? Mas eu teria uma ideia do porte geral das crianças. Isso a gente faz instintivamente. Eu entro num reflorestamento, eu vejo como é que está o porte. O pecuarista vê seu gado lá crescendo, engordando no pasto, ele vê como é que está o jeitão, ao redor de que peso os animais estão. Tudo bem? Nós fazemos isso, nosso cérebro faz isso automaticamente. Então, as medidas estatísticas, como média e mediana, elas estão tentando imitar o nosso cérebro. Da mesma maneira que eu falei, quando a gente passou uma reta no meio dos pontos, lá no exemplo da gravidade, a gente está tentando imitar o que o nosso cérebro faz. Tá certo? É isso. As medidas estatísticas estão simplesmente fazendo aquilo que a gente faz com a nossa cognição. Eu olho os dados, está mais ou menos por aqui. E aí, o que é mais ou menos, eu chamo de uma medida de posição. Elas respondem a primeira pergunta, por onde andam os dados? E as medidas de posição são média, mediana, moda, a média com todas as suas variações, média ponderada, média parada, média harmônica, média geométrica, cada uma adequada num determinado contexto, mas o fato é que elas estão respondendo essa pergunta. E o fato é que essa pergunta não tem resposta única.
Porque por onde andam os dados do número de artigos, se eu falar média, eu falo 2,64, se eu falar mediana, eu falo 1 e pronto. E muito diferente. Porque a resposta não é óbvia de onde andam os meus dados, nesse caso. Vamos voltar no HTML? Vamos ver o gráfico desses dados. O que acontece nesse gráfico? Eu tenho uma coisa muito importante. Eu tenho uma coisa que é uma assimetria. O gráfico, ele tem muito valor baixo e pouco valor alto. É por isso que a média é diferente da mediana, é por isso que a média é maior que a mediana. Sempre que eu tiver um comportamento assimétrico, eu tenho esse tipo de diferença. O caso clássico que os professores de estatística gostam de ilustrar, que é fácil de entender, é o seguinte: se você quer declarar a renda das famílias de um determinado estado ou país, qual o valor que você usa? A renda média ou a renda mediana? Ou será que elas vão ser parecidas? Não é? Pois é, a renda, assim como o número de artigos, tem uma distribuição assimétrica, tá certo? A gente tem muito mais gente com baixa renda e pouca gente com altíssima renda. A gente ouve falar muito das pessoas de muita renda, né? Na seção do jornal que vocês preferirem. Mas o fato é que é verdade. Então, o que acontece? É uma informação importantíssima isso, porque a renda mediana do brasileiro ou do paranaense é muito abaixo da renda média. E se você é um indivíduo, você está mais interessado na mediana do que na média, porque você sabe que a mediana tem... Se eu tenho a renda mediana, tem metade que ganha menos que eu e metade que ganha mais. A renda média não me diz nada, porque aquele cara que ganha muito vai puxar a média lá para cima. Aqueles caras que publicam 60, 45 artigos ali, eles puxaram a média para cima de 2. Mas a maioria das pessoas não publicou tanto, a maioria publicou 0 ou 1 artigos. Tudo bem? 50% das pessoas publicaram no máximo um artigo. A mediana é 1. Percebem? Então, quando a gente escuta um jornal, quando a gente escuta um debate político, quando a gente escuta uma argumentação, e que essa argumentação se utiliza de números, nós devemos estar bem atentos disso. Porque se eu quiser ter uma expectativa da renda da família brasileira e eu expressar a média, eu vou pintar uma situação melhor do que se eu expressar a mediana. Mas do ponto de vista do indivíduo, talvez não seja isso que interessa. Do ponto de vista da riqueza do país como um todo, a média faz mais sentido. Mas do indivíduo, a mediana tem uma interpretação muito diferente da média. Então a diferença não é tão inocente assim entre média e mediana. Quando que elas vão ser parecidas? Aí a figura nos ajuda. Se eu tiver uma figura da distribuição, essa palavra vai ser muito usada nesse curso, na distribuição que seja simétrica, a média é parecida com a mediana. Qualquer forma de simetria. Tudo bem? Então filtrem o que vocês escutarem. Nós vamos ter um ano político. Ano político tem debate. Debate, os candidatos querem nos convencer das suas ideias, muitas vezes falando números. Não é porque o número é dito que ele é uma verdade absoluta, ele tem que ser interpretado no seu contexto. Os indivíduos, os candidatos podem expressar o seu número, mas nós temos e devemos ter um olhar crítico sobre esses números. Não que eles estejam certos ou errados apenas, mas que ideia, que representatividade tem aquele número, certo? Para não ser iludido com os números, tá certo? Então, por isso que tem o famoso livro Como Mentir com Estatística, né, que você pode só dizer verdades e contar uma história
que não é bem aquela que você acreditaria que fosse real, né? Então, cabe a nós, leitores, ouvintes, plateia, escutarmos criticamente os números que nos são mostrados. Se a gente sabe como o número é calculado, é importante. Então, vejam, eu não vou colocar, até para falar um pouquinho do espírito do curso, eu não vou colocar um slide com a fórmula média aqui para vocês, falar x barra igual ao somatório de x sobre n. Isso está nos livros, isso está na internet, está nos materiais, está na web, etc. O meu objetivo aqui é discutir o conceito com você, com vocês, não é passar matéria no quadro, digamos assim, ou nos slides. Tá? Então, nesse sentido que esses materiais complementares que tem por aí, cursos online e tal, são extremamente úteis, os livros, etc. Eu só não vou usar o tempo de aula para repetir o que já está lá. Eu vou focar mais na discussão das interpretações. Então, essa é a história da média. Vamos aproveitar mais um pouquinho. E esse gráfico é uma outra visão daquele gráfico ali em cima, que naquela barra do meio tem a mediana, mas da mesma maneira que eu perguntei qual o valor que deixa metade para cima, metade para baixo, eu posso generalizar isso. Por exemplo, qual o valor que deixa 25% para baixo, 75% para cima? Qual o valor que deixa 75% para baixo, 25% para cima? Esses três valores, 5, 50 e 75% dos dados, são chamados quartis, porque eles partem os dados em 4 pedaços. É muito legal quando a gente dá isso num curso de estatística, você pergunta, quantos quartis tem mesmo? Todo mundo fala que é 4, né? Não, são 3 quartis, que você divide em 4 pedaços. E aí é fácil entender como. Imagina que você tem uma fita aqui. Você quer cortar ela em 4 pedaços. Quantos cortes de tesoura você precisa dar? 3. Tudo bem? Então, é isso. Os 3 quartis dividem os dados em 4 porções. E o conceito pode ser generalizado. Os decis decidem em 10 porções, os percentis decidem em 100 porções, e assim por diante. E é por isso que certos resultados de exames, de processos seletivos que envolvem um número muito grande de pessoas, às vezes o resultado é mostrado dizendo em qual percentil você está. O seu score está no percentil 89. O que quer dizer isso? 89% das pessoas tirou uma nota igual ou menor que a sua, e 11% maior que a sua. Tudo bem? Então, o percentil é uma medida de posição. A mediana é a posição no meio, mas eu posso definir uma posição que não seja no meio. Depois eu vou generalizar esse conceito matematicamente, mas essas são as ideias que estão por trás das medidas que a gente genericamente chama de quantis. Então, o quantil é um conceito geral, quartil, decil, percentil são casos particulares de quantil. Quantil com n igual a 4, 4 pedaços, 10 pedaços, 100 pedaços e assim por diante. Mas eu posso falar, qual que é o quantil 37? Posso fazer isso, 0,37. É o valor que tem 37% para baixo dele, 63% para cima, e assim por diante. Então está lá, esse box plot, esse gráfico, para quem não conhece, ele tinha a mediana aqui, ele tem o primeiro quartil, o terceiro quartil. E aí, ele tem um monte de números. Esse aqui é o maior número de artigos. E esse cara aqui, ó, é uma regra. Qual que é a regra? A regra é o seguinte, eu pego o tamanho dessa caixa e multiplico por 1,5. Aí eu colo aqui. E aí eu pego o maior dado que está nessa faixa. Isso é uma espécie de tolerância. Quem está além disso, então a fórmula é Q3 mais 1 vezes e meio Q3 menos Q1, onde Q3 e Q1 são o primeiro e terceiro quartis. Quem está além disso é considerado um dado atípico. Então, olha aqui que eu tenho aqui, o box plot, ele tem, na sua concepção, um critério automático de detecção de dado atípico. Então, ele me diz quais são as posições dos dados, ele me diz a variabilidade dos dados através dessa caixinha, e ele me diz quais são os dados que são considerados muito diferentes do grupo. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, um box plot da nossa altura, de quem está aqui no presencial, provavelmente eu ia fazer um box plot sem nenhuma bolinha. Porque batendo o olho aqui, eu não estou vendo ninguém que seja
extremamente alto em relação à turma, nem extremamente baixo. A bolinha seria uma pessoa atípica. Mas se o Anderson Varejão tivesse aqui, ele seria uma bolinha. Todo mundo sabe quem que é o Anderson Varejão? É um brasileiro que jogava na NBA, basquete, o cara é enorme, né? Então, ele aqui, um cara, eu não lembro a altura dele, mas uma pessoa de 2,10 m, 2,08 m, 2,14 m aqui, ele ia chamar a atenção. Tá? Então, vamos voltar na transparência. Isso que eu acabei de descrever é o que o nosso cérebro faz voltando naquela conversa. Por onde estão os dados? Eles são homogêneos ou são heterogêneos? Como que eles são distribuídos? De forma simétrica, de forma assimétrica, de forma regular, irregular, tudo isso eu estou olhando. Existem dados atípicos, então eu posso ter algum critério automático de detecção de dado atípico. E talvez o dado seja melhor expresso em outra escala. Às vezes sim, às vezes não. Vou voltar no HTML, volta para baixo aqui, mais para baixo. Não, é ao contrário. Mais um pouquinho. Esse último gráfico, ao invés de pegar o número de artigos publicados, eu peguei a raiz quadrada do número de artigos publicados. Ele ficou ainda assimétrico, mas ele está menos assimétrico do que o gráfico anterior. E, às vezes, a gente faz uma transformação dos dados que o torna simétrico. E nós vamos usar bastante isso. Porque, às vezes, é melhor eu expressar o dado numa escala simétrica, para evitar que as minhas medidas sejam contaminadas. Então, vejam, alguns dos métodos estatísticos muito usados nas ciências agrárias, por exemplo, que tem vários participantes nesse curso, são os métodos relacionados a uma técnica chamada análise de variância para comparação de médias. Ela só funciona sob certas condições, uma delas que a variável resposta seja normal. O que é isso? Tem que ter um comportamento simétrico. Eu não poderia fazer uma técnica dessa com dados inadequados, com dados de contagem daquela ali. Eu teria que buscar uma técnica diferente ou transformar os meus dados. Então, isso são coisas que a gente faz habitualmente. Às vezes você tem um conjunto de dados, vai buscar a técnica de análise e você tem que transformar o seu dado de alguma maneira. Então, está lá. Esse gráfico que vocês estão vendo em cima é o mesmo do anterior, só que os pontos ali agora estão aparecendo no gráfico, né? Os pontos são os dados, eu estou sobrepondo os dados ao gráfico. Eu posso fazer o gráfico sem perder os pontos originais, e embaixo a mesma coisa. Tá? São opções que você pode ou não querer poluir o seu gráfico. Quando eu divulgo as notas das provas dos meus alunos, eu divulgo o boxplot com os pontinhos, porque eles veem onde é que eles estão ali. Nos gráficos, primeira prova, segunda prova, terceira prova, e assim por diante, certo? O gato subiu no telhado, o gato está em cima da chaminé, aquelas coisas, né? Tudo bem? Vamos lá. Vamos voltar, deixa eu ver lá o PDF, por favor. Então, está lá. Vamos passar para a próxima? Então, tá, as perguntas que a gente fez na transparência anterior estão respondidas por essas medidas estatísticas cujas expressões estão nos textos de estatística. Existem medidas de posição, de dispersão, existem medidas de assimetria. Eu posso aplicar uma medida para dizer o quanto que aqueles dados são assimétricos. E se ela é positiva, ela tem assimetria, como vocês viram. Se ela é negativa, tem assimetria invertida, tem muito dado alto e pouco baixo. E se ela é zero, os dados são simétricos. Tá? Existem as medidas de associação que nós vamos ver só em análise bivariada. Mas o fato é que aquela sopa de letrinhas e técnicas e métodos e medidas que vocês viram, volta no slide anterior, o importante é a gente ter... o slide anterior, por favor. O importante é a gente saber daquelas medidas que ideia que elas representam. Então, se eu falar com vocês de amplitude, que é o maior dado menos o menor dado, eu estou representando a variabilidade. Se eu falar de mediana, eu estou falando de uma medida de posição. Então, são medidas que expressam coisas diferentes. E não tem uma só, porque às vezes não tem uma única forma de expressar mais adequada, como a gente viu na discussão de média e mediana. Vamos lá mais um pouquinho nas transparências. Mais uma. E aí tem algumas coisas
importantes que valem a pena a gente discutir. Duas delas nós já falamos, que é a verificação de dados atípicos, e notem que existe uma confusão de assimetria com dado atípico. Quando eu fiz a transformação raiz quadrada, teve menos dado atípico. E se eu fizesse uma transformação que aquele dado ficasse simétrico, pode ser que não tenha quase nenhum dado atípico mais. Então, muitas vezes, um dado não é atípico, é a distribuição que é assimétrica. Os efeitos não são exatamente separáveis de maneira óbvia. Tá? Então, a gente pode ter tanto uma situação quanto outra. A necessidade de conveniência da transformação nós vamos explorar um pouco mais, mas agora eu gostaria de falar de, ali não é médias, é medidas, está um erro de digitação, medidas sensíveis e resistentes. Está vendo? Os números também têm sentimentos. Eles podem ser sensíveis. Então, o que acontece? Uma medida sensível é uma medida que é muito afetada por um dado atípico. Vamos fazer um exemplo bem fácil de entender. Se eu pegar 3 números, 3, 4 e 5, e pedir para vocês calcularem as médias, a média, vocês vão 3, 4 e 5, a média é 4. Tudo bem? Se eu tirar esse 5 e trocar por 8, vai ficar 3, 4 e 8. A média vai ser 5. Tudo bem? A média mudou bastante. Subiu de 4 para 5, aumentou 25%. Tudo bem? Por causa de um dado ser atípico. O 8 está razoavelmente longe do 3 e 4. Vamos fazer o mesmo raciocínio com a mediana. 3, 4 e 5. Quem que é mediana? 4. 3, 4 e 8. Quem que é mediana? 4. Tá certo? Então, a média é o que eu chamo de uma medida sensível e a mediana é uma medida resistente. Está claro o que é uma medida sensível e resistente, então, agora? Uma medida resistente é uma medida pouco afetada por dados atípicos. E isso é legal. Isso é legal pelo seguinte, porque quando surge um dado atípico, a maioria das pessoas fica morrendo de vontade de jogar aquele dado fora. Não é? Não se deve fazer isso, exceto se você estiver plenamente convencido que aquele dado é errado. Mas talvez, se ele é um dado que pode ser válido, o que você precisa é representar a sua análise por outra medida que não seja tão sensível por um dado atípico. Mas ele existe, ele está lá. Se você jogar fora dado atípico, como se diz num ditado da língua inglesa, você corre o risco de jogar o bebê fora junto com a água da bacia. Né? Você está dando banho no bebê ali, você vai jogar água fora e joga o bebê junto. Quer dizer, o dado atípico, muitas vezes, ele representa uma situação de interesse. Uma árvore que cresce mais pode ter um material genético interessante que você quer preservar. Certo? Tem uma característica diferente. Um indivíduo que tem uma resistência atípica a uma determinada doença, quando a maioria da população não quer, pode inspirar estudos de por que ele fez aquela resistência. Então, o atípico não é ruim. O outlier não necessariamente é ruim. O atípico é algo que nos chama atenção. A gente deve revisar, deve nos convencer se ele foi coletado corretamente e depois deve tomar uma decisão qualificada de eliminar ou não, mas não eliminar porque ele é atípico. Então, se for o caso, não mude o dado, mude o método. Se o dado for correto, o problema não é o dado, o problema é o método de análise. Tudo bem? Se a realidade está te mostrando uma coisa, você está tentando modelar a realidade e não está dando certo, o problema é seu modelo. Tá joia? O problema não é a realidade. Então, se aquele dado é um dado correto, você deve pensar em como que você vai acomodar aquele dado nas suas análises. Então é isso. Existe uma sutil diferença de resistência e robustez. Se eu tiver tempo, eu vou falar um pouquinho mais disso hoje. Mas são ideias próximas. Robustez é uma coisa um pouco mais técnica do que simplesmente resistente. Então, vamos lá. A média é sensível. A amplitude, que é o maior dado menos o menor dado, é extremamente sensível. É a medida mais sensível do mundo. Mas eu posso expressar a variabilidade numa coisa menos sensível, que é o terceiro quartil menos o primeiro quartil. Ele me dá uma ideia do espalhamento, mas não é tão sensível. Então, isso é o que se chama amplitude interquartílica. Então, peguei uma medida resistente. Existem outras. Voltando para a média, eu posso fazer uma coisa que se chama média parada. O que é média parada?
Você tira um percentual dos maiores dados, um percentual dos menores e calcula a média do que sobra. Então você fala, qual que é a média parada da altura da gente aqui? Eu tiro a 10%, tiro 5% dos menores dados, os 5% maiores e calculo a média dos demais. Pronto, transformei a média numa medida resistente. Tudo bem? Essas coisas fazem a gente pensar, mas por que não usa só a medida resistente? Por que usa a média? Tem várias explicações técnicas, propriedades matemáticas, etc. E tem até uma explicação computacional. Para quem já pegou uma calculadora científica dessas, que a gente ainda usa hoje em dia, e deu uma vasculhada nela, vocês vão ver que elas dão uma média para vocês. Você pode entrar com o número de dados lá, ela calcula a média. Mas ela não calcula a mediana. Por quê? O que eu tenho que fazer para calcular a média? Eu só tenho que ir somando, né? Então, é um problema técnico de memória. Memória de máquina. Para somar, eu só preciso usar uma memória para o dado que está entrando e uma para o dado que está somando. E vai somando. Eu vou escrevendo por cima. Tudo bem? E para calcular a mediana, o que eu preciso fazer? Preciso ordenar. Quanto de memória eu preciso? Tá certo? Então, com um conjunto de dados relativamente pequeno, eu esgotaria a memória de qualquer uma dessas calculadoras de mão que a gente tem. Porque a ordenação é cara, em termos de uso de memória. Para um computador e tal, não é, mas se você for falar assim, eu vou calcular a mediana das transações de cartão de crédito feitas num dia no Brasil, já não é tão pequeno assim, percebe? Dependendo do cálculo que você está fazendo, cálculo de distância entre estrelas, em base de dados muito grande, a gente está aí na era de Big Data, Data Science e palavras do tipo, essas questões voltam a ser importantes de novo. Então, além das questões técnicas, tem questões do trabalho que dá, né, para calcular uma medida ou outra. E além de propriedades matemáticas que cada uma delas tem. Vamos passar mais um pouquinho? Vamos falar um pouquinho mais de média. Vamos continuar um pouquinho. E eu vou pedir agora para você ir numa outra aba, Hector, para mim, por favor. Nós estamos quase chegando na hora do intervalo. Vá na próxima aba, a seguinte. E eu vou deixar esse exemplo antes da gente fazer um intervalo da nossa aula. Esse exemplo, eu peço perdão pela falta de referência, mas está nas transparências, é um exemplo de um trabalho de mestrado de um orientando do professor Paulo Zanin, do Departamento de Engenharia Ambiental, que se chama Júlio Hermann. Eu fui da qualificação dele, ele mostrou essa figura, eu falei, eu vou usar essa figura num curso meu. O professor Zanin, ele é o grande especialista da UFPR em acústica, uma pessoa que sabe tudo de acústica de ambientes. Ele tem vários trabalhos nessa linha, entre eles, medidas de qualidade acústica das salas de aula da UFPR. Algo bem, né? Vocês que andam por aí nas salas de aula, vocês sabem que existem salas de aula agradáveis acusticamente e existem túmulos acústicos também, né? Aquela sala que você entra e você não entende nada. Já entraram numa sala assim que o som parece que embola no ambiente? É só duas pessoas falar que ninguém mais escuta. É um negócio meio... Então, a acústica. Por exemplo, esse anfiteatro aqui, ele tem uma lógica de ser do jeito que ele é, ter esse formato das carteiras, ter o revestimento que vem nas paredes, etc. Tudo, altura, tudo isso tem a ver com acústica, né? Então, a história é longa, mas eu vou pegar um aspecto do problema, que é o dado que ele gera. Eles colocam naquela posição que está marcada como PU ali, um emissor de um sinal, que eles chamam de uma boca eletrônica. Está emulando a fala de um professor. E aí eles vão com receptores em alguns pontos, que onde estão esses números que vocês estão vendo aí, e medem um número que eu não vou explicar como ele é calculado, porque eu não tenho competência para isso, mas que está ligado com a qualidade do som naquele ponto. Tudo bem? Então aquele número expressa a qualidade acústica naquele local da sala em relação a escutar o som emitido aqui na frente. Então, vocês estão vendo que tem um certo gradiente ali, né?
A turma do fundão, viu, pessoal? A turma do fundão, olha, a cusca vai piorando, tá certo? Não, agora, sério, ali não tem caixa de som, não tem nada, tá? Só o som lá na frente. Como eu falar aqui, tá certo? É lógico que você que está me escutando muito melhor do que quem está. Tá certo? Então, essa é a ideia. E aí foram feitas essas medidas. Imagina que eu faço isso em várias salas. E eu quero um número para representar cada sala. Que número vocês usariam? Será que a média é um bom número? Vamos pensar um pouquinho sobre isso enquanto a gente toma um cafezinho? Tá bom? Voltamos daqui 15 a 20 minutos. Obrigado pela atenção de vocês. Agora já?